aula de matemática com o professor Flávio e hoje com a turminha do quinto ano, no dia 1º de setembro de 2020, nós iremos trabalhar o objeto conhecimento, adição e subtração de frações com denominadores iguais. Isso aí, nós vamos trabalhar hoje a adição e subtração de frações com denominadores iguais e na nossa próxima aula, na sexta-feira, trabalharemos com a adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Você vai ver que entre um assunto e outro há uma grande diferença na hora de calcular. Então, vamos nós lá para a nossa adição e subtração de frações. Então, vamos lá para a adição de frações com denominadores iguais. Observem aqui que nós temos uma unidade inteira, ó, essa barra inteira, foi dividida em 5 partes iguais e foi pintada uma. Nós vamos adicionar a essa segunda barra de mesmo tamanho, essa barra inteira, que foi dividida em 5 partes iguais e foram pintadas 3. Na primeira representação do desenho, nós temos aí a fração 1/5, porque do todo, que eram 5 partes iguais, uma foi pintada. Na segunda representação do desenho, nós temos aí 3/5, que significa o todo, que eram 5 partes iguais, e delas 5, 3 foram pintadas. Mas o que eu quero que você observe aqui é que nós vamos adicionar uma representação dessa da fração em forma de desenho à outra. Olha só o que acontece. No 1/5, na primeira imagem, nós temos apenas uma parte que foi pintada, mais 3/5 na segunda imagem, 3 foram pintadas. Ao todo, nós temos 1, 2, 3, 4 partes pintadas. Olha o que é que nós obtivemos lá no resultado. Você pinta essa parte azul, ó, que representava a parte pintada da primeira fração, pinta essas outras 3 de amarelo, que é a representação do 3/5, que é da segunda fração, e nós obtivemos como resultado aqui a fração 4/5. Observe que o todo foi cortado em 5 partes iguais e dessas 5, 4 foram pintadas. Para mim fazer a adição de frações com denominadores iguais, eu sempre vou ter que representar ela na forma de desenho para chegar a esse resultado? Claro que não. Olha aí que eu vou explicar para vocês como você vai realizar esse procedimento de cálculo. Observe que nós tínhamos aqui inicialmente a fração 1/5 e ela foi adicionada à fração 3/5. O que é que nós vamos obter como resultado? Observem só, para somar duas frações com denominadores iguais, o número de baixo sendo iguais, nós vamos aplicar o método do coração. Aquele método que eu ensinei vocês lá na sala de aula. O que é que diz esse método? Nós vamos somar os numeradores, vamos colocar aqui o resultado que vai ser 4, né? 1 mais 3, 4, e vamos repetir o denominador. Observe que formamos aqui o coração, né? Para a gente lembrar do procedimento que deve ser realizado. Somando 1 mais 3 é 4, e o 5 é repetido no denominador, tendo assim 4/5 como resposta. E se nós tivermos uma subtração de frações com denominadores iguais? E agora vamos fazer a subtração. Observe essa representação das frações na forma de desenho. No primeiro inteiro, nós temos aqui um inteiro dividido em 5 partes, dos quais 3 foram pintadas. Nós temos, então, a representação 3/5. No segundo inteiro, nós temos um inteiro dividido em 5 partes iguais, das quais uma foi pintada, representando a fração 1/5. Então, nós temos 3/5 subtraído, sinal aqui de menos, de 1/5. Nota que na primeira imagem, no primeiro inteiro aqui, foram pintadas 1, 2 e 3 partes. Menos, o segundo inteiro foi pintado apenas uma. Como o sinal é de menos, nós vamos subtrair. De que forma? Nós vamos cancelar, ó. Você cancela uma parte que foi pintada com uma parte que foi pintada. Uma eu tiro 1, nada. Então, sobraram 2 partes pintadas que vêm para o resultado, ó. Sobra 2 partes pintadas do todo, que são 5 partes, então sobra 2/5. Sempre que eu for realizar essa operação, é necessário que eu faça os desenhos? Também não, ó. Como na adição, não há essa necessidade. Não há essa necessidade.
Você vai armar a operação normalmente, coloca lá 3/5 menos a outra fração, que é 1/5, e você vai aplicar também o método do coração. Ó. Observe só como você vai fazer. Você vai subtrair os numeradores e vai repetir o denominador. Eu tenho 3, eu tiro 1, vai ficar 2, e o 5 você vai repetir. Dessa forma, o nosso resultado vai ser 2/5. Não esqueça, para adição e para a subtração de frações com denominadores iguais, faça o método do coração. Operacione com os numeradores e repete o denominador. Vamos continuar calculando? Olha o convite que está sendo feito para nós. Vamos observar esse primeiro exemplo. Nós temos aí 3/14 sendo adicionado com 8/14. Não esqueça, nós temos aqui a adição de frações com o mesmo denominador, 14/14. Método do coração. Ó. Você vai operacionar com os numeradores e repetir o denominador. 3 mais 8, 11, e o 14 você repete. No nosso segundo exemplo, nós temos aí 13/6 mais 4/6. Nota que nós temos também aqui a adição envolvendo duas frações de denominadores iguais, 6 e 6. Método do coração. Adiciona com os numeradores e repete o denominador. Você tem 13 mais 4, 17, e repete o 6, o denominador desta fração. Nós temos aí 17/6 como resultado. Agora, nós vamos ver uma subtração de frações com denominadores iguais. 8/23 subtraído por 2/23. Na subtração, você vai fazer o mesmo processo da adição. Você vai aplicar o método do coração. Você vai operacionar com os numeradores e repetir o denominador. Eu tenho 8, eu tiro 2, vai me restar 6. E o 23, que era o denominador repetido, você vai repetir 23. Nós temos aí como resultado 6/23. Para finalizar esses cálculos, vamos a mais um exemplo de subtração. Nós temos aí 34/4 menos 4/4. Aplique o método do coração, pessoal. Ó, bem simples. 34 eu tiro 4, sobra 30. E você repete o denominador 4, tendo assim 30/4 como resultado, beleza? Vamos agora para o encaminhamento das atividades. Você vai resolver no livro Novo Pitanguá, lá no livro PNLD, a página 90, as questões 1 e 2, e a página 92, a questão 5. Não esqueça, resolve no próprio livro, não precisa copiar as questões no caderno. As questões que vocês vão resolver no livro é essa primeira, essa segunda, leia com atenção. Se precisar de ajuda, você vai me fazer pergunta pelo WhatsApp, eu estou aqui aguardando qualquer pergunta sua para tirar dúvida, certo? E você vai resolver essa quinta questão, beleza? Um grande abraço de ti e até a próxima aula.